Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Senhor amado Pai, muito obrigado por mais uma vez a gente estar aqui reunido em Tua presença, buscando mais e mais o Teu Espírito Santo e a comunhão contigo. Nesse dia especial hoje, a gente agradece pelos 2 anos que nossa comunidade está fazendo. Foram 2 anos de pregação, 2 anos de luta, 2 anos em que a gente esteve realmente trabalhando para levar a Tua obra. Eu te agradeço pela vida de cada membro que hoje faz parte, que já fez, e também pelos que ainda virão somar com a gente. Que o Senhor abençoe, teu Santo Espírito esteja com cada um da gente e que o Senhor nos reavive e nos faça realmente ter um coração voltado a Ti. Que essa noite seja um momento especial, seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que realmente seja bênção na vida de cada um. Meu Deus, isso é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como a gente já sabe, né, o Apocalipse é uma revelação da glória de Jesus que foi escrito pelo apóstolo João. Como o próprio nome Apocalipse sugere, né, que significa literalmente revelação. Então, o Apocalipse não é só um livro que vem tratar do final do mundo, nem nada disso. É um livro sobre a revelação de um Deus que quer salvar o seu povo desse mundo de pecado. Vou ler aqui os textos de Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Um momentinho aqui, deixa eu encontrar aqui minha Bíblia. Certo, iniciamos aqui. Em Apocalipse 7, Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 4, diz assim: sobre o selamento dos servos de Deus. João tem uma visão. Calma. Apocalipse 7. Aqui a minha versão diz o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os selos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, tal. Então, essa primeira parte aqui de Apocalipse 7, versos 1 e 4, João tem uma visão dos céus, onde ele vê 4 anjos segurando os ventos da terra. Um desses anjos tem com o selo de Deus vivo. Ele instrui os anjos a não causarem nenhum dano aos servos do Senhor, até que eles sejam selados, um total de 144.000. Estes são identificados como servos do Deus Altíssimo e serão protegidos das pragas durante a grande tribulação, assim como o povo de Israel foi protegido lá no Egito durante o período do Êxodo, como a gente pode estar vendo lá em Êxodo 2, do verso 7 ao 22. Então, qual é a conexão com esse povo, né? O 144K. Assim como os 144K foram selados e separados por Deus, o povo de Cristo também é profundamente marcado pelo Espírito Santo. Ao aceitarmos a Cristo, recebemos o Espírito que passa a habitar em nós. Isso segundo 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que inclusive eu vou estar lendo aqui. 1 Coríntios 3,16, alguém pode estar colocando aí no chat, por favor? Diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nesse texto nos diz que a gente é o santuário do Espírito Santo, e esse Espírito, ele habita em nós. E isso é algo que nos diferencia do mundo ao nosso redor. A presença tangível do Espírito Santo em nós
transforma nossa maneira de falar, agir e nos relacionar com o mundo. Como exemplo, a gente tem o próprio apóstolo Pedro, né? Que foi reconhecido pela sua forma de falar. E de agir também lá na questão depois que Jesus foi crucificado, né? Mesmo ele negando ser seguidor de Cristo, as pessoas conseguiam ver nitidamente que ele era. A forma dele falar era diferente dos demais. Então, a busca pela santificação, a busca pelo Espírito Santo, pelo reavivamento, isso muda bastante a nossa forma de falar, de agir, de se relacionar com os outros, de forma que chega a ser visível para aqueles que convivem conosco. Outra coisa que é bem para a gente frisar é a questão dos frutos do Espírito Santo, que estão descritos lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Que eu vou abrir aqui minha Bíblia. Eu peço que alguém também vá colocando no chat, viu? Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Aqui minha versão diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade e a fidelidade, além da mansidão e do domínio próprio, são um testemunho visível da obra transformadora do Espírito Santo em nós. Não tem como a gente dizer que está em processo de santificação, que está tentando ser santo, ser uma pessoa separada para Deus, está buscando um reavivamento, se a gente não busca viver essas coisas. A gente não busca de fato ter o Espírito Santo, pois esses frutos são o que demonstra que a gente tem o Espírito Santo habitando em nós e que ele transformou nosso coração. Já indo para Apocalipse no capítulo 14, a gente vai ver mais algumas coisinhas que são interessantes. Alguém pode estar colocando aí no chat, por favor? Apocalipse 14, verso 1 ao 5. Aqui na minha tradução diz o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castros, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Amém? Essa passagem, né, vem nos falar novamente sobre os 144.000 do povo de Deus. Agora eu pergunto a vocês, como eles podem ser apresentados sem máculas perante Deus se todos nós somos pecadores? Alguém pode sugerir alguma coisa aí? Digitar aí no chat, por favor. De fato, é uma pergunta interessante, né? Mas a gente vai ver por que é. Exatamente, como a Aninha disse, pela justificação por meio de Cristo. E é isso que é ser santo. Ser santo, a gente não é santo pelos nossos méritos, não é porque a gente é bonzinho, não é pelas nossas capacidades, mas porque é o Senhor Jesus Cristo que nos justifica por meio de seu sacrifício lá na cruz. E isso é o processo de santificação. E você reconhecer que por si não é capaz de mudar, mas que você tem um Salvador, um Redentor, que pode te perdoar e apagar todos os teus pecados, te deixando sem mácula perante Deus. Esse é o único, Jesus Cristo. Santificação é isso, é você
confessar os seus pecados a Deus, confiar no sacrifício de Jesus que foi suficiente para nos deixar sem mácula. Dando continuidade aqui, nessa passagem, né, João descreve mais detalhadamente os 144.000. Eles têm o nome de Deus, Pai, escrito em suas testas, destacando a importância do Espírito Santo como marca. São capazes de entoar um novo cântico ao Senhor, mostrando que o Senhor deseja revelar sua natureza e sua palavra aos que o buscam. Os 144.000 são um povo comprado pelo sangue, virgens e separados para o Cordeiro. Essa passagem também, né, nos traz um convite para uma vida de santidade e obediência. A vida santificada é um chamado inegável para todo crente. Deus, em sua palavra, nos exorta a sermos santos, pois Ele é santo. Essa santidade não é uma mera exterioridade, algo superficial, mostrado apenas pelo exterior com falsas obras. Muito pelo contrário, ela de fato é uma transformação interna que reflete em nossas ações e atitudes e também em nosso caráter. A gente vai agora ver um pouquinho sobre o significado de ser santo. Ser santo significa ser separado, dedicado a Deus de maneira exclusiva. Assim como os 144.000 foram descritos como virgens, que não tiveram relações com mulheres, aqui no caso mulheres são falsas igrejas, falsos ensinamentos, eles não se levaram por falsos caminhos, ou se levaram, pediram a Deus a santificação e a justificação de suas obras. Isso simboliza a pureza e a exclusividade do relacionamento com o Cordeiro. Isso se aplica tanto à alma quanto ao corpo, pois nós somos templos do Espírito Santo. Como crentes, somos chamados de templos do Espírito Santo. Essa é uma designação que é também uma lembrança constante de que o próprio Deus habita em nós. Portanto, nossa vida deve refletir essa presença, evitando toda forma de impureza e imoralidade. Ou seja, o processo de santificação é de fato uma priorização de Deus em nossas vidas. Não tem como a gente querer ser santo, buscar santificação, se a gente não prioriza as coisas de Deus, se a gente está mais focado em nossos objetivos, em, às vezes, coisas que não vão levar a lugar nenhum do que aos objetivos de Deus. A gente não está focado, às vezes, em nossa comunhão com Deus, a leitura da Bíblia, a oração. A gente muitas vezes é como Judas, a gente fala muito, mas Judas trocou Jesus por uma miticharia. Ele traiu Jesus por algo tão pouco. Mas às vezes nós cristãos também fazemos isso. Às vezes a gente troca Jesus por mais meia hora no TikTok, a gente troca Jesus por mais alguns minutinhos jogando, a gente troca Jesus por alguma pessoa, a gente troca Jesus por coisas que a gente não vão levar a lugar nenhum, não vai acrescentar em nada na nossa vida. Então, olhar para Judas às vezes é fácil apontar os erros dele, mas às vezes também a gente não vê que a gente está agindo exatamente como Judas. Eu sei que, segundo a Bíblia, o discípulo que melhor exemplifica a gente como cristão é Pedro. Mas se a gente for reparar, muitas vezes a gente se parece muito mais com Judas do que com Pedro. Então, santificação é isso. Santificação não é você não cometer pecados, não é você não errar, não é de fato você ser um anjo perfeito. Santificação é o processo em que você vira as costas para o mundo, você quer buscar Jesus e você, de fato, busca o perdão dele, pois só ele, como santo, só ele foi o Cordeiro Imaculado, só ele foi o único que foi capaz de morrer pendurado em uma cruz, carregando todas as nossas dores e nossos pecados. Santificação é a gente aceitar isso e a gente pôr isso como prioridade. E a santificação começa, de fato, com a leitura, a oração e a comunhão com os irmãos. Como que você quer ter uma vida espiritual? Como você quer ter um reavivamento se você não se alimenta do o pão espiritual que é a Bíblia? Como você quer ser uma pessoa firme nos caminhos de Deus se você não pede a orientação de Deus? Se você não busca saber qual a vontade dele para a sua vida? Como que a gente, não falo só de vocês, falo de mim mesmo, pode se dizer cristão, carregar o nome de Cristo, ser pequenos Cristo,
Se a gente não busca nem mesmo estudar sua palavra, a gente não busca ouvir o que ele tem a dizer para a gente muitas vezes tem vergonha de negar ele perante nossos amigos. Isso não é ser cristão, porque como já falei anteriormente, o cristão, quando se tem a marca de Deus, quando se faz parte dos 144 mil do povo de Deus, quando se busca o reavivamento, é demonstrado do seu caráter, o selo de Deus na fronte significa literalmente isso, um caráter transformado e voltado a Deus que reflete o caráter divino e as obras que são os frutos do Espírito Santo, que é aqueles que eu já falei, a gente demonstra isso, isso fica nítido de nossa vida, e não é por mera esterosidade, é porque de fato a gente foi transformado e a gente ama aquele que nos transformou, de tal modo que a gente, por amor, faz a sua vontade. A gente não segue obras para ser salvo. A gente não segue os mandamentos de Deus para salvar. Não, pelo contrário, a gente segue eles porque nós já fomos salvos. E a ingratidão, o amor que ele teve de morrer pendurado na cruz, que a gente busca nos santificar e viver uma vida de obediência a ele. Então, meus irmãos, meus amigos, hoje a gente explorou um pouco sobre a visão de João sobre os 144 mil, que é um povo selado e separado para Deus e por Deus. Assim como o povo de Israel foi selado e foi protegido lá em Israel, mesmo durante perseguição, mesmo durante escravidão, eles foram separados. E quando as pragas sobrevieram sobre o Egito, eles não sofreram, porque eles eram um povo separado dos egípcios. Eles eram um povo que, por mais tivesse suas falhas, eles estavam buscando seguir um novo rumo. Então, esta é uma. Perdi aqui um pouco o raciocínio. Deixa eu recuperar. Então, recapitulando aqui um pouco, né? A gente, assim como Pedro foi reconhecido por sua forma de falar, atualmente também nós cristãos somos identificados não apenas por palavras, mas por um estilo de vida transformado pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo testemunham a obra de Deus em nossas vidas. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é algo muito lindo quando alguém chega para você e pergunta: Ah, você é cristão, não é? Eu percebi pelo seu jeito, sua forma de falar, sua forma de agir. Isso, cara, é gratificante, não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Isso demonstra que de fato Deus tem agido na nossa vida. Mas em contrapartida também é muito triste ouvir algo que eu já ouvi em determinadas fases quando eu estava afastado dos caminhos de Deus, que onde meus amigos, alguns amigos, né, falaram que gostavam de mim porque eu era um cristão diferente dos outros, não era chato que nem os outros. E aí isso me deu assim um peso na consciência. Eu fui refletir, caramba, se eles estão pensando isso é porque tem algo errado, porque de certa forma não tem como você ser cristão, você ser iluminado por Deus, e isso não incomodar quem está na escuridão. Se você observar sempre, desde o começo, quem está seguindo a Deus, quem está buscando santificação, quem está vivendo a vida iluminada pelo Espírito Santo, incomoda quem está no escuro. Vocês querem exemplo disso? Adão e Eva incomodaram a serpente que os tentou, usado por Satanás, e os fez pecar. Abel fez um sacrifício que perante Deus foi perfeito. Caim não. Isso fez o quê? Encheu o coração de Caim de ódio e inveja de Abel, a tal ponto que ele o matou. Então, isso é só alguns exemplos. A Bíblia é cheia de exemplos, onde a gente pode ver que sempre quem busca o caminho de Deus incomoda quem está no mundo. Se você, como cristão, não incomodar o mundo, você não está sendo cristão da forma certa. E não é que não me incomodar no sentido de incomodar. Não é que você deve ser um cara chato, uma pessoa chata. Na verdade, não. É porque quem está nas trevas se incomoda com quem está tentando seguir o caminho certo. Se não fosse assim, a igreja não teria passado por perseguição lá no passado. Vejam quantos exemplos de cristãos morreram no Coliseu, morreram por leões, foram torturados, foram crucificados, decapitados, predejados, simplesmente por declarar seu amor a Cristo e declarar que queriam viver uma vida diferente da maioria de sua época. Então, ser cristão é isso. Ser cristão é você ter uma posição firme. Você levar o nome de Cristo, dizer, eu quero ser um pequeno Cristo, e de fato buscar a presença do Espírito Santo. Se santificar. Se santificar é você se separar para Deus, você dedicar o seu coração a Ele, sua vida a Ele. Você priorizar isso. E principalmente buscar o reavivamento que foi
o tema que na hora que a gente falou sobre o evento de aniversário do servidor, que iria durar um mês, eu perguntei, Deus, qual vai ser o tema? A primeira coisa que ele colocou no meu coração foi reavivamento. Por que esse tema, reavivamento? Porque não podia ser outro tema. Se a gente for ver, não tem um tema que faça mais sentido que nós, como cristãos, precisamos mais atualmente do que falar de reavivamento. A igreja, não falo igreja como denominação, mas como povo de Deus, como os escolhidos, a geração escolhida para viver os últimos momentos dessa terra de pecado, não tem como a gente dizer que somos esse povo se a gente não buscar o reavivamento. É o que falta. Se você for ver, o povo de Deus está um povo frio. Um povo que na igreja, num sábado ou num domingo, né? No meu caso, sábado, porque eu sou adventista. Vocês, a maioria no domingo, a gente está lá declarando ser cristão. Mas quando a gente está em casa, ou a gente está no nosso grupo de amigos, às vezes que é do mundo, a gente não é o mesmo cristão que a gente na igreja. Isso significa que a gente está sendo como os cristãos lá de Laodiceia. A gente não está sendo nem quente nem frio. Está na mornidão espiritual. A ponto de Deus dizer que dá vontade de vomitar de tanto nojo. Então, meus irmãos, não tem como ficar no meio termo. Ou você procura o reavivamento, ou você procura ser uma pessoa fervorosa como cristão, você procura, de fato, viver uma vida separada para Ele, ou você não vive. Só tem dois caminhos. O caminho de Cristo, o caminho da santificação, que leva para a salvação, ou o caminho da perdição. A gente, como cristão, não pode ficar no meio termo. A gente tem que ter uma posição clara. E o reavivamento só de fato acontecerá quando a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, assim como diz lá em Crônicas. Não me lembro bem a referência. Se alguém lembrar, pode estar colocando aí no chat, por favor. A gente tem que buscar a Deus de todo o nosso coração, se humilhar diante de sua presença, buscar não as suas mãos, não as suas obras, mas a face e a glória de Deus. Só assim a gente vai ter um reavivamento. E como última geração, a gente sabe que a gente tem um importante serviço que é de levar o Evangelho de Deus a todo mundo. Mas isso só será possível depois de fato do reavivamento, depois do Espírito Santo descer sobre sua igreja, assim como em Pentecostes. Enquanto isso não acontecer, não vamos conseguir cumprir essa meta, levar o Evangelho a todo mundo. Mas o que falta para isso é só a gente de fato buscar. Deus está esperando a decisão, às vezes sua, às vezes a minha decisão, para que ele possa fazer isso. Ele está esperando você se decidir. Então, meus amigos, o apelo que eu faço hoje para vocês é isso. Não demore mais, não tarde mais tomar essa decisão de seguir, de buscar santificação, de buscar reavivamento. O momento é hoje, não temos mais tempo para estar procrastinando, para a gente estar indeciso. Veja o que está acontecendo no mundo. Não está assim como Mateus 24, não? A gente ouvindo falar de pestes, de fome, de guerras, falsos profetas, falsos cristos, pai matando filho, filho matando pai, terremotos, tragédias naturais. Vejamos, a gente está passando por duas guerras aí, guerras da Rússia e Ucrânia, guerra de Israel, fora as guerras que a gente tem também no nosso país, né, das facções, dos criminosos nas favelas. Isso também é forma de guerra. A violência chegou a um ponto que não tem mais tolerância. Deus, meus amigos, não está mais a ponto de não aguentar mais tudo isso. Ele só está esperando a minha e a sua decisão. Então, o que falta para a gente se decidir e de fato buscar, de fato pedir o reavivamento para que a gente leve a mensagem para todo mundo e assim como diz Mateus 24, então virá o fim. É só o que falta isso, a gente levar o evangelho a todo mundo, seja por meio de nossa vida, de nossas ações, não só por palavras, porque o cristão, ele de fato prega, não é como é aquela frase? Você é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. A única Bíblia que muitas pessoas vão ler é a sua vida. Então, ser cristão não é só pregar, não é só dar sermão, não é só estar na igreja. Ser cristão, de fato, é levar a mensagem de Deus, quer seja por palavras ou por ações através da sua vida. É como o hino que eu coloquei no início, né? Brilhar por ti. Fala que mesmo sem palavras, a gente possa falar do amor de Deus. Que mesmo que quando o mundo se apagar, a gente possa brilhar por Deus e por meio dele, porque somos instrumentos dele para iluminar esse mundo. A gente é o sal e a luz dessa terra.
A gente como cristão, a gente como a geração escolhida para ser o último povo antes da volta de Cristo, que eu creio que a gente somos, porque os sinais estão cada vez mais presentes. Eu quero fazer algumas perguntas reflexivas também para vocês. Calma aí, vou fazer uma pausa aqui para ler o chat para ver se alguém tem algum comentário, alguma coisa. Certo. É exatamente a frase de Billy Graham. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Eita, pessoal, a gritaria tá grande, né? Mas eu acredito que vocês estão conseguindo entender, né? Beleza, então eu vou dar continuidade. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês não é a pergunta que vocês necessariamente têm que responder, mas sim refletir. Reflitam aí, se perguntem, de fato, sejam sinceros nessa pergunta. Você já sentiu um chamado à santificação? Como você tem respondido a esse chamado? Quais mudanças internas e externas você tem buscado para refletir a santidade de Deus em sua vida? Como eu já falei anteriormente, né? Para de fato buscar santificação, não tem como você dizer eu quero ser santo, você declarar isso, você pregar e não ser isso que você vive. Isso é hipocrisia. É dessa forma que a Bíblia diz que a gente conhece os falsos profetas, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Eu não me lembro bem a referência bíblica disso, mas de fato está na Bíblia. Então, outra pergunta: vocês de fato se veem como o templo do Espírito Santo? Vocês entendem a profundidade e a grandeza de ser isso? Assim, às vezes eu me pergunto, né? A gente lá no céu perguntando para os discípulos, né? Rapaz, como foi vocês andaram com Jesus, né? Vocês de fato conviveram com ele? Como que foi essa experiência? E aí um dos discípulos vindo perguntando para a gente: tá, e vocês tiveram a honra de viver com o Espírito Santo dentro de vocês? Como foi isso? Então, às vezes a gente se questiona muito, né? Ah, mas nossa geração não teve gente falando com Deus, falando a gente fala, né? Mas não teve alguém falando realmente cara a cara com Deus, não teve a gente andando com Jesus, mas a gente é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vive dentro da gente. Isso é algo muito grande, meus amigos. É algo que às vezes a gente negligencia. Agora a última pergunta que eu vos faço. Vocês já se consideraram a importância de dedicar sua vida e seu coração exclusivamente a Deus, assim como os 144 mil foram descritos como virgens, simbolizando a pureza e a exclusividade do relacionamento com o Cordeiro? Vocês têm buscado viver essa exclusividade em seu relacionamento com Deus? Então, essas perguntas eu fiz para que vocês possam estar refletindo, porque ser cristão não é, como já falei anteriormente várias vezes, mas volto a ponderar porque é algo importante. Não é ser cristão só por palavra, não é ser cristão só na igreja, só no culto, não é ser cristão só nesses momentos. É ser cristão quando o mundo está escuro, é ser cristão quando está com seus amigos, é ser cristão quando está lá na sua escola e você está precisando de um posicionamento, é ser cristão quando sua vida está dando errado, quando nada vai está dando certo. Ser cristão é sobre isso. A gente não pode ser cristão só quando tudo está dando certo. A gente acha, mas Deus está nos abençoando, eu vou seguir a Deus. Deus não é um Deus de barganha. Deus é nosso Deus, quer seja nos momentos fáceis, quer seja nos momentos difíceis, e a gente só consegue vencer nossas lutas graças a Ele. Amém? Continuando aqui. Calma aí, eu perdi aqui o foco, deixa eu ver aqui onde eu parei. Estou aqui.
Então, né, meus irmãos, depois da gente refletir um pouco sobre esse estudo, me perdoe se eu não soube falar bem, não sou o melhor cara em homilética, mas essa foi minha primeira pregação de fato, então eu agradeço bastante pela oportunidade, e eu tenho alguns apelos a fazer ainda para vocês, ainda não acabou, então relaxem aí, respirem um pouco e vamos dar continuidade, que vai ser benção ainda. Então, após a gente refletir sobre um pouco sobre esse tema, sobre o 144 mil do povo de Deus, somos convidados a fazer um apelo final, que é um chamado para a santidade e para fazer parte desse povo que é separado por Deus e é urgentemente vital em nossas vidas fazer parte desse povo. Deus nos chama para sermos santos, assim como Ele é santo. Ele nos convida para uma vida separada, dedicada exclusivamente a Ele, pois é Ele quem nos oferece o Espírito Santo que habita em nós e nos transforma, nos diferenciando do mundo ao nosso redor. Hoje, apenas hoje, não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para daqui a pouco. É hoje, é agora. Você pode tomar a importante decisão de entregar completamente a sua vida e o seu coração a Deus, permitindo que o Espírito Santo opere em sua vida. Você pode escolher viver uma vida santificada, deixando para trás as impurezas e imoralidades que nos afastam de Deus. E ao fazer parte desse povo de Deus, os 144 mil, você se torna um testemunho vivo da obra de Deus em nossa vida, em sua vida. Sua forma de falar, agir, se relacionar refletirá a presença do Espírito Santo em você. Os frutos de Deus serão manifestados em sua vida. Você vai ter bênção na vida de outras pessoas. Você vai ser feliz. Esse vazio que existe no seu coração vai ser preenchido porque ele é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido por Deus. Essa sua tristeza, esse seu desânimo vai acabar porque Deus nos faz um convite de dividir o nosso fardo com eles, pois o seu fardo é mais leve, assim como diz a palavra de Deus, e ele vai nos dar ânimo para que a gente possa lutar. Pois assim como diz na Bíblia, os que confiam no Senhor são como águias, eles correm e não se cansam. Da mesma forma é com a sua vida espiritual. Claro que em alguns momentos a gente vai, de certa forma, estar desanimado, a gente vai passar por dificuldades, não vai estar bem, mas ainda assim a gente vai ter a certeza de que temos um Deus que é maior do que nossos problemas. E não importa a dificuldade que a gente vai estar passando, Deus vai estar lá e a gente vai vencer. Não deixe essa oportunidade passar. Deus está te chamando para fazer parte desse povo, separado e marcado pelo seu Espírito. Ele deseja que você seja um instrumento nas mãos dele, revelando sua natureza e sua palavra aos que o buscam. Então, hoje eu te convido a se render a Deus, a buscar a santidade e fazer parte dos 144 mil. Deixe que o Espírito Santo guie cada passo da sua jornada, te capacitando a viver uma vida que glorifique o nome do nosso Salvador. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês e os capacite para tomar essa decisão e viver de maneira que reflita a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Em nome de Jesus, eu te convido a fazer parte desse povo de Deus e buscar a santidade. Amém. Então, galera, a gente vai hoje para a segunda parte, né? Onde o Caio ele trouxe uma palavra abençoada aqui. Hoje, nessa noite, agora é a minha vez de estar trazendo simples, pequena palavra, só para reforçar tudo aquilo que a gente trouxe, aquilo que o Senhor deu para o Caio. Eu vou estar aqui também pregando um pouquinho também. Mas antes de eu pregar, né, eu também tenho que falar um pouquinho sobre esse dia tão especial que é o dia onde o 144K completa 2 anos para a glória do Senhor Jesus. Digo isso porque tudo é bom ir para a glória do Senhor Jesus e só pelo geração estar aqui hoje é porque o Senhor quis. Como fala lá em 1 Samuel 7:12, se até aqui o Senhor nos ajudou, se até aqui o Senhor nos sustentou, Ele vai continuar nos ajudando. E é com certeza sobre isso. Se o 144K está aqui de pé hoje, é porque o Senhor Jesus continuou fazendo que a gente ficasse de pé. Porque
creio que muitos aqui têm muito tempo aqui no servidor já, e quem está aqui desde o início sabe o quão foi luta, o quão foi difícil a gente tá aqui, como muitas das vezes o Caio pode até ter pensado em desistir, eu até muitas das vezes também já pensei em desistir, não vou mentir, falar pro Senhor, Pai, tá difícil, não tem como mais continuar, mas o Senhor continuou dando forças, o Senhor continuou mostrando que Ele estava com a gente, e justamente por Senhor Jesus está com a gente por essa obra ser muito maior, porque é muito maior do que eu e o Caio a gente poderia pensar um dia. Se eu olhasse, sei lá, para um ano atrás, quando eu entrei para o Geração, eu jamais pensaria que hoje a gente estaria aqui. E, tipo, é tudo para honra e para glória do Senhor Jesus. Exatamente sobre isso, Phelps. Deus é fiel e eu creio que Ele vai continuar sendo fiel em nossas vidas. E é tudo para honra e para a glória do Senhor Jesus, né? Agora, vou fazer só uma oração para, né, apresentar a Deus a palavrinha pequenininha. E simbora lá. Convido a todos vocês a fecharem os vossos olhos para a gente agora estar orando. Senhor Jesus, amado Papai, nesse exato momento eu primeiramente gostaria de agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo momento de hoje. Muito obrigada, Pai, por ter usado o teu servo Caio para poder estar trazendo a palavra de hoje. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que tudo que está ocorrendo aqui é de acordo com a tua permissão. Então, muito obrigada, Senhor Jesus. Pai, eu gostaria de, nesse exato momento também, entregar, papai, a palavra, papai, que eu vou trazer aqui. Senhor, o Senhor sabe muito bem, eu não sei pregar. Papai, eu sou como Moisés uma vez falou para o Senhor, e Jeremias também. Eu não sei nem falar, eu não passo de uma criança. Mas, Senhor Jesus, nunca foi e nunca será pela força do meu próprio braço, e sim porque o Senhor me sustém e eu acredito com você. Então, Pai, eu peço, coloca palavras na minha boca, Senhor, para que não venha ser eu falando, para que não venha ser Ana falando nesse exato momento, mas que minha boca possa ser instrumento do Senhor, Pai, aqui nessa noite. Peço que o Senhor Jesus me ajude e me sustente, assim também o Senhor sustentou o teu servo Moisés, deu forças para ele, deu palavra para ele, para que ele vencesse o poema dele, que era de gago, o poema dele de fala, e fosse grandemente usado por ti, assim também como o teu servo Jeremias. Eu lhe peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa usar, Senhor Jesus, me ajuda a vencer todo medo, todo nervosismo, e que venha ser tudo para tua honra e para tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, e também peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui também, que hoje possa ser uma noite abençoada. Amém. Amém. Beleza. Então, vamos lá. Dona Kit Kate, você está aí? Na verdade, eu pedi ajuda a todo mundo aqui na cal, né? Eu vou citar, às vezes, alguns versículos, então, se puderem me ajudar colocando esses versículos, Kate, Laurinha, quem puder já ajuda bastante. Então, vamos lá. Como, né, texto base, eu vou usar o mesmo texto base que o Caio usou, né? Que claro, a gente vai estar hoje falando um pouquinho sobre os 144K, então a temática da pregação vai ser justamente em foco dessas duas passagens. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que colocassem Apocalipse do 1 ao 5. Antes mesmo de eu iniciar a leitura, eu gostaria só de dar um contexto só para revisar mesmo sobre o livro de Apocalipse. Como todos sabem, o Apocalipse foi escrito pelo o apóstolo João, mais conhecido também como o discípulo amado. Ele também foi o escritor das epístolas de João e também do Evangelho de João. E é Apocalipse 7, do 1 ao 5. Apocalipse 7, do 1 ao 5. Obrigada, obrigada. Mas enfim, e também como todos sabem, Apocalipse ele vai trazer a revelação que Deus deu a João acerca da glória e majestade do nosso Senhor Jesus. O Senhor vai revelar a João acerca dos fins dos tempos também,
e acerca também da revelação sobre ele. Então, vamos lá. Vamos ler Apocalipse 7, do 1 ao 5. Muito obrigada a todo mundo que colocou. Vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, e de todas as tribos de Israel. Essa parte mesmo. Obrigada, gente. Então, beleza. Aqui a gente também tem, né, a passagem de João, ele estava tendo uma visão aos céus, e nessa visão ele vê 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. A gente observa aqui que esses anjos foi dado poder a eles para que eles destruíssem a terra. Daí havia uma grande praga sobre a terra nos fins dos tempos, na visão de João. E antes mesmo que eles fizessem isso, a gente vê que é nos mostrado que um anjo vem, um anjo que está segurando o selo de Deus. E aí ele orienta para que esses anjos não destruíssem a terra até o momento quando os servos do Senhor fossem selados. E assim é revelado o número, que são os 144.000. E algo que eu acho muito interessante nessa passagem, para a gente poder iniciar aqui, é que a gente identifica, né, que os servos do Senhor, os 144K, eles serão protegidos, eles serão um povo que será separado e protegido para que as pragas não os atingissem. E isso me lembra bastante a passagem lá em Êxodo 12, do 7 ao 22. Como é uma passagem um pouquinho grande, eu vou resumir ela para vocês, que é basicamente sobre as 10 pragas, e sendo bem específica, a última praga, a praga da morte aos primogênitos, onde o Senhor vai instruir ao seu povo para que eles matassem o cordeiro, que eles sacrificassem o cordeiro e colocassem o sangue do cordeiro nas portas deles, para assim, quando o Senhor passasse, o Senhor veria que aquelas pessoas que estão com sangue são povo dele, e assim a praga não atingiria a casa deles. E é muito interessante isso, porque a gente vê aqui também que é nos mostrado que o Senhor, ele separa o povo de Israel. Ele separa o povo de Israel do Egito, ou seja, só o povo do Egito foi danificado com a praga, Israel não. E acho muito interessante essa passagem, porque assim como 144K, e assim também como o povo de Israel, o Senhor Jesus, ele nos sela, ele nos separa. E é muito interessante essa passagem. Só um segundinho, a gente deu uma travada aqui. Só um segundo. Prontinho, desculpa. Mas enfim, assim também o Senhor Jesus nos separa e nos sela. Aí vocês podem até perguntar, como o Caio até falou antes, né? Como assim o Senhor Jesus, ele nos sela? E na palavra do Senhor vai nos mostrar isso, que o povo de Jesus, ele é selado. O Senhor colocou um selo em nós. Então, alguém saberia dizer qual foi o selo que o Senhor Jesus colocou em nós? Inclusive, o Caio, se eu não me engano, até falou também, né? Sobre qual foi o selo que o Senhor Jesus nos marcou. Não, no caso do Senhor. Se eu não falou, no fim. Não, do 144K não. Agora a gente está falando do povo de Cristo. Porque assim como 144K, eles foram selados por Deus. E o povo de Israel foi selado através do sangue do Cordeiro pelas portas, eles foram separados. Agora eu estou perguntando, agora eu tô falando, nós, o povo de Cristo, Cristo, ele nos selou. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e Salvador, a gente começa a viver uma vida para Ele. E assim a gente é separado. Só que como a gente é separado? O Senhor Jesus, ele nos marca. Agora, alguém saberia dizer qual é esse selo que o Senhor colocou em nós?
Exatamente, Larinha. Exatamente. É exatamente sobre isso. O Senhor Jesus, exatamente, o Espírito da promessa. Mas vocês acertaram também. Porque através do sacrifício de Jesus, o Senhor Jesus, ele colocou um selo dentro de nós, o Espírito Santo. Como vai afirmar em 2 Coríntios 1, 22 ao 22. Não, 21 ao 22, me perdoe. 2 Coríntios 1, 21 ao 22. Efésios 1, 13 ao 14. Deixa eu esperar vocês botarem. Aí, agora também tem 2 Coríntios 1, 21 ao 22. 1, Cat, 1. 2 Coríntios 1. E Efésios 4 ao 30. Agora eu vou ler até uma dessas passagens com vocês. Segundinho. Aqui, Efésios 1, 13 ao 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que lhe havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvem a sua glória. Obrigada. Obrigada, João e Marcos, por ter colocado. 2 Coríntios do 1 ao 22 também vai falar sobre isso. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ele nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Ou seja, aqui nesses versículos também, eles confirma sobre isso, que o Espírito Santo foi o selo que o Senhor colocou em nós. Então, assim como os 144K vão ser selados, assim como o povo de Israel foi selado, nós também fomos selados pelo Espírito Santo. E a gente pode até perguntar, para que serve esse selo? Como a gente pode ver ao longo do Apocalipse, e até mesmo ao longo, a gente vai ver que esse selo, ele serve para ele separar o povo que é de Deus, os servos de Deus, e aqueles que não são, e aqueles que não são Deus, que não acreditam em Deus. E a mesma coisa que o Espírito Santo, ele é também aquele que identifica, é aquele que separa as pessoas que creem em Jesus, as pessoas que não só creem em Jesus, mas as pessoas que vivem com Cristo, vivem uma vida para Cristo, e aquelas pessoas que não vivem uma vida para Cristo. E é exatamente sobre isso, Marcos, é exatamente sobre isso. O Senhor Jesus, ele foi o Cordeiro que levou sobre si todos os pecados, todas as dores e todas as nossas enfermidades. E tem até, se eu não me engano, é Isaías 53 a 54 que vai falar sobre isso também. Mas beleza, vamos continuar aqui. Assim como agora a gente sabe que o Espírito Santo, ele é um selo, ele é aquele que nos sela, que nos separa do mundo, é muito importante aquilo que o Caio falou antes, que foi que isso nos diferencia do mundo ao nosso redor. E não só isso, como a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está em nós, está selado em nós, ele de verdade não vai nos transformar, né? Vai mudar a nossa maneira de agir, de falar, nos relacionar ao mundo. É claro que a gente não vai falar, é claro que eu não posso dizer que é tipo de uma hora para outra. Claro que existe um processo, mas de fato que quando o Espírito Santo ele começa a morar em nós, ele começa a trabalhar em nossos corações, ele começa a nos mudar, ele começa a nos transformar. Como também até mesmo exemplo, uma pessoa que antes vivia no mundo, ela falava palavrão, ela falava coisa errada, e aí ela conhece Jesus, ela tem um encontro com Cristo e ela começa
viver um relacionamento com Jesus e assim ela é batizada com o Espírito Santo e ela recebe o Espírito Santo. De fato, a gente vai ver uma mudança de comportamento. Aquela pessoa ela não vai ser mais a mesma, porque ali já não vive mais ela somente, mas Cristo, né, vive dentro dela, né? E algo que tem um exemplo que é muito forte nisso, que é o exemplo de Pedro. Quando Pedro ele é reconhecido pela sua forma de falar. Agora, eu quero que vocês podem colocar Mateus 26, 71 ao 73, ARC, gente. ARC. Eu quero a tradução ARC. Que a ARC vai ser. Kate, bota na frente a ARC que vai ser melhor. Você bota o versículozinho e aí você bota ARC. Que aí vai vir a tradução. Exatamente. Ao meio da revista corrigida. Bota a RC. Obrigada, meu amor, que eu te amo demais. Obrigada, Thiago, te amo demais. Vamos lá. E aí vai falar, e saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Aqui, só para dar um contexto, aqui a gente está presenciando o momento onde Jesus ele tinha sido preso. Jesus tinha sido levado para poder ser questionado, se eu não me engano, no Sinédrio. E Pedro estava assistindo isso de longe. E aí, de repente, vê algumas pessoas, identificam ele e começam a questionar. Você conhece Jesus? E aí a gente vê que Pedro ele vai negar o Senhor. Eu acho essa passagem muito interessante, porque aí vai falar, né? Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, a gente vai ver na palavra também que Pedro era o discípulo mais íntimo do Senhor Jesus. Ele estava ali com Jesus o tempo todo, ele vivia perto a perto de Jesus. E aí a gente vê que andar com o Senhor o transformou até com sua forma de falar, até com sua forma de agir, né? E, tipo, assim, a gente vê isso, e é muito importante isso, porque é realmente isso que acontece com a gente. Quando o Senhor Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo é perceptível. A mudança de comportamento, até na nossa maneira de falar, de agir, nos relacionar. Até mesmo quando cai, ele também vai citar, né? Que é muito lindo e é muito tocante quando alguém vê a gente de longe ou a gente está ali numa roda e de repente uma pessoa vem nos perguntar: Você é cristão, né? Você é da igreja? Aí muitas vezes a gente fica tipo: Nossa, por que você está perguntando isso? E a pessoa até vai falar. Não, porque eu vejo algo diferente de você. Você não é como as outras pessoas daqui. E é exatamente sobre isso. É porque a gente não é mais, a gente não pertence mais desse mundo. A gente não pertence mais desse mundo. A gente é separado. A gente é, como a própria palavra vai falar, né? A gente somos selados com o Espírito Santo. E aquilo tem que ser transparecível em nossa vida. Beleza. Agora, lembrando sobre isso, recapitulando só um pouquinho, a gente aprendeu aqui também, só reforçando aquilo tudo que a gente já tinha falado, a gente viu aqui que o Espírito Santo é aquele que nos marca e nos sela. Ele é o selo do Senhor Jesus, aquilo que nos separa do mundo. Agora a gente vai para Apocalipse 14, do 1 ao 5. Marcos, depois eu posso até responder aquilo que você comentou, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi o som dos céus, como o de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas, tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono
dos 4 seres viventes dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000, que haviam sido comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas imaculadas. Amém. Amém. Bom, agora a gente tem aqui, né, a descrição, onde João ele vai detalhar um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais acerca da revelação do que era o 144K, né? Algo que eu achei muito interessante aqui foi a parte acerca sobre quando era se ouvido um novo cântico, os arpistas estavam cantando um novo cântico, só que ninguém tinha capacidade de aprender aquele cântico a não ser os 144.000. Algo que eu tive entendimento sobre essa passagem é que o Senhor Jesus, no caso, foi dada a revelação aos 144K acerca sobre esse cântico para que eles aprendessem acerca sobre isso. Foi dada a revelação para eles, para que eles aprendessem sobre acerca do acerca do cântico. Eu acho isso muito interessante, porque isso também mostra o caráter do nosso Deus. Porque assim como o 144K, o Senhor também, ele quer mostrar pra gente, ele quer revelar pra gente acerca sobre a sua palavra, acerca da sua natureza. Ele quer nos dar um revelamento e um entendimento acerca de a gente adorar e falar com ele com mais profundidade. O Senhor, ele quer que a gente entenda ele com mais intimidade, com mais profundidade. E por isso que quando ele pede, ele sempre chama a gente para que a gente busque para ele com mais profundidade, porque assim ele vai revelar para a gente também acerca sobre aquilo que ele tem para nós e aquilo também que ele quer da gente. Aquele que ele tem para nós e quer pra gente. Eu acabei falando a mesma coisa. Mas, enfim, é sobre isso. Eu achei muito interessante essa parte sobre o novo cântico, porque fala também sobre a revelação e aquilo que o Senhor Jesus ele quer nos dar. E eu achei essa parte muito linda. E também, algo que eu achei também, eu acho muito interessante frisar, que o Caio até mesmo falou aqui, é que é acerca do chamado, da santificação, né? Onde vai deixar isso bastante claro quando fala aqui sobre ser santo, ser separado, principalmente no 144K, é nos referido que eles são pessoas virgens, eles são pessoas puras, que não tiveram relação nenhuma com mulheres, eles se manteram puros tipo, eles exclusivamente para o Cordeiro. Eu acho essa parte muito interessante, porque a gente pode levar isso para um sentido também simbólico, porque na palavra vai falar bastante sobre, muitas das vezes, tipo, virgindade, mas não muitas das vezes sobre celibato, tipo, você tem que ser, tipo, você não pode casar para tu ter santo, para tu ser santo. Mas aqui também a gente pode ver como acerca da santidade, tipo, pureza acerca sobre o Senhor, sabe? Manter as vestes limpas. É tipo assim, como assim manter as vestes limpas? Significa viver uma vida longe do pecado, viver uma vida de maneira pura, ou seja, uma vida fugindo da aparência do mal e cada dia mais se aproximando mais do Senhor e acerca mais exatamente sobre isso. É que não pecaram, que não idolatraram ídolos, mas se manteram separados para Deus, se manteram perto de Deus. E algo que é claro na palavra do Senhor, quando o Senhor também nos chama para uma vida de santidade, né?
Porque em todo momento da sua palavra, essa é uma das vontades que Deus tem para nós, que a gente viva uma vida de santidade, uma vida fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, se afastando do pecado. O Senhor, ele não quer para nossa vida que a gente continue vivendo uma vida de pecado, com pecados de estimação, com pecado ao nosso lado. Pelo contrário, o Senhor Jesus quer que nós nos abandonamos do pecado e vivemos para Ele. Por isso que ele até oferece também a ajuda dele, porque ele quer nos ajudar também a nos afastar do pecado. Porque algo que é muito importante que a gente tem que frisar aqui, que o Senhor é alguém santo. Algo que Pedro vai falar também, 1 Pedro, do 1 ao 14 ao 16. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor é um Deus santo. O Senhor Jesus, ele não habita no local onde tem pecado, porque a sua natureza não permite isso. Por isso que quando Adão e Eva pecam, eles se afastam de Deus, por conta de que eles estavam agora contaminados pelo pecado. Ou seja, o corpo deles, eles não podiam mais viver perto de Deus, porque senão eles poderiam morrer, porque a glória de Deus não permite o pecado. E aí o Senhor, a gente vê isso bastante na palavra, e o Senhor, ele nos chama para isso, porque a gente também sabe até também que quando a gente está pecando, creio que todo mundo já passou por isso, quando a gente peca, quando a gente cai no pecado, é como se a gente se afastasse de Deus, a gente literalmente se afasta de Deus, a gente percebe que a gente se distanciou dele, é porque literalmente também é sobre isso, porque a glória de Deus, ela ela esclarece o nosso pecado, então muitas das vezes é natural que a gente se afaste, justamente para tentar, tipo, correr disso. Eu acho isso muito interessante, porque o Senhor Jesus nos chama para uma vida de santidade, porque a santidade, ela também mostra uma forma de amor, ela mostra a nossa fidelidade para Deus. Um dos exemplos que eu mais gosto sobre isso é sobre a palavra do Senhor vai falar, né? Sobre a noiva e o noivo. Que a gente somos a noiva, a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. E se a gente for pensar mesmo na maneira literal, vamos supor que a gente tem um marido e tem uma esposa. O marido, ele é fiel à esposa, só que o seguinte, o marido, ele é só fiel, exemplo, de segunda a sábado. E de segunda a sábado o marido é fiel, ele honra a esposa, ele a ama, ele a cuida, ele ajuda na casa muitas das vezes, ele faz tudo. Ele faz tudo direitinho. Só que no domingo ele vai e ele fala: hoje eu fui fiel a semana toda, eu fui fiel 6 dias na semana. Então hoje eu posso dar uma friadinha, eu vou. Muitas vezes ele vai e trai a mulher. Eu faço a pergunta: esse esposo ele é fiel à sua esposa? Ele é fiel à sua esposa? Esse marido ele é fiel à sua esposa? É exatamente isso, né? Porque a fidelidade não se trata de, exemplo, a quantidade de vezes que você faz, tipo, quanto tempo você ficou e quanto tempo você ficou. Não é sobre isso. A fidelidade, o marido tem que ser fiel à sua esposa, não 6 dias na semana, ele tem que ser fiel os 7 dias do ano todo, para a vida toda. Porque um relacionamento é isso, né? A gente dá 100% de nós, a gente dá 100% da nossa fidelidade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer da gente. O Senhor Jesus não quer que a gente vive, sei lá, a gente 6 dias da semana a gente está vivendo com ele, a gente está sendo fiel, a gente não tá pecando em nada, mas um dia a gente vai falar, hoje eu posso pecar, porque tá tudo bem, porque eu fiquei esse dia todo sem pecar, então eu posso dar essa aliviada. Não, não é sobre isso. O Senhor, ele quer a nossa fidelidade o tempo todo entregar. Ele nos chama para isso. É exatamente sobre isso, Tiago. Eu estava até vendo um vídeo sobre isso. O Senhor Jesus, ele não quer 95%, 80% do nosso coração. Ele quer 100% da nossa vida. Por isso que ele nos chama para uma vida de santidade, para que a gente possa abandonar tudo, possa abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor e ir até Ele, entregar até Ele e viver 100% para Ele. Claro que não vai ser fácil, não vou mentir para vocês, não é fácil, é um longo processo.
é de pouquinho a pouquinho, mas a gente precisa tomar a atitude de falar: Senhor, a partir de hoje eu vou viver uma vida para ti, eu vou viver uma vida onde eu me dedico 100% para ti, eu entrego meu coração hoje 100%. É sobre a gente ser sincero ao Senhor e muitas vezes falar: Pai, eu não consigo vencer esse pecado, eu já tentei com os meus próprios esposos, já tentei fazer um monte de coisa, mas realmente sozinho eu não consigo, mas Senhor, eu quero abandonar esse pecado. Por favor, Pai, me ajuda a abandonar 100%. E creia, o Senhor vai nos ajudar. Só que a gente precisa também tomar essa atitude. Porque se a gente tomar a atitude e decidir, o Senhor Jesus vai nos ajudar. Mas lembrando sempre, é um processo, não é de uma hora para outra, né? Um dia você tá aqui, um dia você falou, vou tomar a decisão, e do outro dia você já está liberto. Não, pelo contrário, muitas das vezes é um processo e cada dia você vai renunciando mais e cada dia mais você vai moldando, Jesus vai moldando seu caráter e cada dia mais você vai vivendo uma vida mais separada para Ele. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? Porque um relacionamento com Deus, as duas tem que ter as duas partes. Em qualquer relacionamento é as duas partes. A gente não pode só dar no relacionamento e simplesmente só dar, só dar. Não, pelo contrário, o relacionamento se forma de dar e receber. É uma contribuição, é um trabalho em equipe, é um trabalho junto. E o Senhor nos chama hoje para isso, para que a gente possa viver uma vida juntamente com Ele, uma vida de santificação e para que a gente peça ajuda para ele. Se tá difícil, pode pedir ajuda. E também, se tá difícil também, você pode pedir ajuda também a alguém, um cristão maduro, alguém que alguém sabe que vai também poder te ajudar. Porque na própria palavra vai falar que é para a gente confessar os nossos pecados uns para os outros. Porque o Senhor nos orienta a isso também, para que a gente possa pedir ajuda. Porque muitas das vezes eu sozinha não vou conseguir me chegar até Deus. Muitas das vezes por eu estar fraca, por eu estar cansada, por eu estar muitas das vezes até perdida a esperança. Mas aí quando eu falo, por exemplo, peço por Lucas, ou peço para qualquer um aqui, ora por mim, me ajuda, eu quero me aproximar ao Senhor novamente. E através disso, o Senhor Jesus vai trabalhando e vai trazendo para perto. Então é muito importante também frisar isso exatamente dele. Muito obrigada. Portanto, confessem seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. Exatamente sobre isso. E como a palavra nos orienta, e é sobre isso. Só recapitulando mesmo, hoje a gente viu um pouquinho acerca do 144K, que levando hoje para o nosso contexto atual, para a nossa comunidade 144K, a gente é um povo que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. É claro que quando a gente fala, a gente é um povo separado, um povo escolhido, né? De um modo pra gente ficar se achando, pra gente ficar se achando, falando, eu sou o povo escolhido, eu fui selado e você não. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele nos sela para que a gente possa também chamar outras pessoas, falar da palavra para as outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer Jesus e possam assim também ser alcançadas e assim também seladas pelo Espírito Santo. Porque uma das maiores ordens, ou uma das maiores um dos maiores chamados que o Senhor fez para a gente é pregar a palavra dele para toda criatura. Exatamente sobre isso, Delinha. Fé sem obras, ela é morta. É algo muito interessante porque não é pelas obras que somos salvos, mas as obras, elas muitas das vezes vão testificar a fé da pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa ela fala, mas aí quando você vai ver as ações dela, ela não faz nada, tipo, ela não tem obras, ela não tem frutos. Então, como vai até falar, né, e como o Kata também falou, o fruto vai denunciar a árvore. E muitas das vezes a pessoa ela pode até tentar disfarçar, tentando fazer coisas, mas uma hora ou outra, aquilo vai ser revelado e aquilo vai mostrar o fruto daquela pessoa. Exatamente, Deli, exatamente. Exatamente, Phelps. Todos os dias temos que mostrar isso.
É exatamente sobre isso também, né? Sobre a casa na areia, a casa e na praia, né? Porque Jesus até próprio vai falar que aquele que constrói a casa na pedra é aquele que não só ouve as palavras de Jesus, porque não adianta hoje a pessoa, ela, sei lá, tá aqui, ou televisão, tá o dia todo no YouTube vendo pregação, vendo palavra, vendo não sei o que mais, mas ela não faz o principal, que é praticar. É igual aquela pessoa que faz a casa na areia. Quando a chuva vier, quando as dificuldades vier, a casa vai desabar. Por isso que é importante a gente não só ouvir, mas o principal, a gente tem que praticar. A gente tem que praticar aquilo que hoje está sendo ouvido aqui. Porque até na palavra vai falar, né? Que muitos virão naquele dia falar: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, mas aí o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, também não é só pelas obras, também é necessário um relacionamento íntimo com o Senhor. Ou seja, é uma linha de mão dupla, a gente precisa viver os dois, para que assim a gente construa a nossa casa na pedra, para que quando a tempestade vier, quando a luta vier, quando a dificuldade vier, a gente esteja enraizado nele, porque aquilo que vai fazer com que a gente continue de pé, aquilo que vai fazer com que a gente não desista, mesmo quando a gente estiver passando pelo vale da sombra e da morte, é confiar e ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração. É até mesmo aquela parábola da semente, né? Onde a semente que foi plantada na terra boa, que foi plantada e não só plantou, como germinou e como deu frutos. Mas então, é isso, gente. É isso. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Foi bem simples, mas com a glória de Deus foi, né? E amém, amém. Eu agradeço a todo mundo que separou esse momentinho para ouvir a palavra. Peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês cada dia mais e toda honra e toda glória seja dada para Ele.